Hoje nós vamos de A Vida e os Jogos, de Mikhail Tal. Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje vamos para mais uma partidaça do livro do Mikhail Tal, A Vida e os Jogos de Mikhail Tal. Dessa vez ele joga contra o Gitterman. Tal tá com seus 12 anos de idade, o Gitterman com 14. O ano é 1951 e essa partida ocorreu durante o torneio soviético de times. E bom, antes da gente ir para o tabuleiro, você que está chegando agora que não é inscrito do canal, já aproveita, se inscreve. Pessoal, não esquece de deixar o joinha, isso é muito importante, ajuda bastante na divulgação do vídeo. E ativa o sininho, toda vez que sair vídeo novo, o YouTube vai te notificar. E para quem quiser e puder, considere se tornar membro do canal e apoiar a gente aqui. Bom, sem mais delongas, bora pro tabuleiro. Pessoal, aqui o Tal tá jogando de brancas, o Gitterman tá jogando de pretas, e o Tal abre com, isso mesmo, D4, D5 e C4. Aqui o menino Tal vai para um gambito de dama, olha que legal, vamos ver ele jogando o gambito de dama aqui. Então C5, o Gitterman ele não entra, né, no gambito aceita, que ele recusa. Com, se eu não me engano, é a defesa eslava essa. Cavalo C3, cavalo F6, cavalo F3, G6. Agora o Gitterman vai colocar o bispo em fianqueto. E3, G7, bispo D3, roque. O Gitterman coloca o rei em segurança. Roque, o Tal coloca o rei dele em segurança. E este é o nosso último lance de livro. O Gitterman agora ele segue com C5, colocando mais tensão ainda no centro. Tal vai para D toma C5, D toma C4, bispo toma C4, dama toma D1. E aí você vai falar, nossa, trocou as damas. É um pouquinho estranho isso aqui, né? Deixa eu voltar aqui. Talvez para o Gitterman fosse melhor desenvolver, né? Jogar aqui um cavalo em C6 para evitar o avanço do peão. Trocar as damas aqui é um pouco prematuro, mas enfim, jogável isso aqui também. Então, dama toma D1, torre toma D1. Agora o Tal ficou com a torre na coluna aberta. Cavalo de BD7, o Gitterman segue desenvolvendo, atacando o peão aqui de C5. E4, o Tal abandona o peão, ele deixa o peão, o Gitterman vai lá e captura. Ele faz cavalo toma C5. E5 atacando o cavalo, essa é a ideia aqui do Tal. Atacar esse forte cavalo aqui de F6, fazer ele sair daí. Cavalo de FD7, então Gitterman manobra, contra-atacando o peão aqui e trazendo uma defesa adicional para o próprio cavalo. Cavalo D5, cavalo toma E5, cavalo toma E7, cheque, olha que legal a ideia aqui do Tal. Rei H8, cavalo toma E5, bispo toma E5, torre D5, e agora ele dá um duplo, olha que legal aqui, né? Poxa, Felipe, o Gitterman vai perder uma peça? Pessoal, ainda tem recurso aqui na posição. E o Gitterman, é claro, encontra. Ele faz aqui bispo F6. Então ele sai do ataque da torre, contra-atacando o cavalo aqui do Tal. O Tal segue capturando o cavalo. Ele faz torre toma C5, bispo toma E7. Então o Gitterman captura o cavalo. Torre C7, perseguindo o bispo do Gitterman. Bispo D6, contra-atacando a torre. Torre toma F7, torre toma F7, bispo toma F7. E agora aqui o menino Tal, apesar de todas essas trocas aqui, essas loucuras aqui no centro, ele conseguiu recuperar o peão. Então se a gente olhar bem agora, ele tem um peão de vantagem na ala do rei e uma pequena vantagem posicional também do rei exposto aqui do Gitterman. Ele não está tão bem protegido quanto o rei aqui do menino Tal. Seguindo, bispo E5, bispo H6, e olha que legal aqui, né? O Tal já trancando aqui o rei do Gitterman, para ele não ir para um lugar nenhum mais. Bispo F5, e aí você vai falar, Felipe, por que não tomou o peão aqui de B2? Olha, deixa eu voltar aqui, tenho certeza que vocês vão perguntar. Dá para tomar o peão de B2 aqui, Felipe? Dá, tá? É jogável, isso aqui inclusive é o melhor lance na posição. O problema é que depois vem torre 1 e aqui para não tomar mate,
tem que fazer o lance bispo F5 para poder liberar a torre na fileira do fundo e ela proteger o rei de ataques. Então seria possível capturar o peão sim, mas teria que tomar esse cuidado aqui. Então deixa eu voltar aqui na posição. Então o Guiterman não seguiu desta forma, ele seguiu com bispo F5, bispo D5 agora, colocando pressão no peão agora de B7 do Guiterman. Bispo toma B2, agora sim o Guiterman captura. Torre A1, o tal segue trazendo a torre com aquela ideia de dar mate na fileira do fundo. Pena que agora não funciona, ele vai ter que pensar em outra coisa. Bispo D7, bispo toma B7, então agora o tal captura um peão. Torre E8 desafiando a torre e o tal decide trocar, ele faz torre toma E8 cheque, bispo toma E8, bispo D5, trancando o rei de novo, bispo B5, G3, agora ele vem avançando com o rei e os peões. Olha só o avanço desses peões aqui, que perigoso. Vamos ver agora como o menino tal vai fazer aqui para tentar tirar uma vantagem nessa posição. A6, rei G2, bispo E2, bispo E6, bispo D4, G4. Esse lance é muito legal, porque os dois peões ficam protegidos pelo bispo de casas claras. E esse peão agora dá uma trancada, né, no bispo aqui do Guiterman de casas claras. Ele perde mobilidade na posição. Seguindo, bispo E5, F4 atacando o bispo, bispo D4, rei G3 e o tal segue avançando o rei, bispo E2, bispo E3, rei H4, bispo F2. Aqui é a malandragem do Guiterman, porque a única casa segura para o rei é a casa aqui de G5, porque se rei em H3 vem bispo F1, mate. Tá? Não tem para onde ir mais, vai tomar mate aqui. Mas é claro, né? O menino tal encontrou, ele fez aqui rei em G5, bispo D4, bispo F8, manobrando o bispo, bispo G7 agora. E o Guiterman, o que ele quer? Ele quer liberar o rei para jogar. Então ele se viu obrigado aqui a trocar o bispo. E o tal troca, ele faz bispo toma G7 cheque, rei toma G7, agora o Guiterman conseguiu pelo menos liberar o rei dele para jogar. Tal vai a luta com F5, H6 cheque, rei F4, rei F6, H4, G5 cheque, H toma G5 cheque, H toma G5 cheque, rei G3. E aqui o Guiterman conseguiu dar uma segurada na posição. Então ele está bloqueando o peão passado aqui do tal, que por enquanto ainda está protegido pelo peão aqui de G4, protegido pelo rei, e o peão de A2 protegido pelo bispo. Da mesma forma, o Guiterman segue com o bispo dele protegendo o peão de A6 e colocando pressão aqui no peão de G4. Notem, pessoal, que essa posição aqui ela tende ao equilíbrio, tá? Que brancas têm um ponto de vantagem na posição e o grande trunfo das brancas aqui é este peão de F5. Então, se o rei das brancas aqui conseguir entrar na posição, vai ter contra-jogo aqui, vai ser bem perigoso e o Guiterman pode não conseguir segurar a posição. Então, será que o menino tal vai conseguir? Vamos ver. Então, rei E5, bispo C8, bispo C4, A3 avançando o peão, A5 avançando o peão. Agora ambos os jogadores colocaram os seus peões em casas escuras para não serem alvos dos bispos e dar mais mobilidade para eles, que é uma ideia bem legal. Rei F3, bispo F7, bispo B7, bispo G8, rei E3. Então tal, agora ele vem trazendo o rei para o outro lado do tabuleiro. Por quê? Como eu já disse, mesmo que o rei das pretas aqui tente encostar no peão de G4, o grande trunfo das brancas aqui é o peão de F, que pode disparar. Então o rei das pretas vai ter que ficar sempre aqui de olho nesse peão, já que o outro está bloqueado pelo próprio peão das pretas. E agora o tal vem trazendo o rei. A ideia dele é trazer o rei aqui para tentar algum contra-ataque na ala da dama, aqui onde tem os peões da coluna A. Bom, vamos ver como segue o jogo agora. Bispo F7, bispo F3, bispo G8, rei D3,
bispo A2, bispo E2, bispo D5, bispo D1, bispo G8, rei C3, o tal vem trazendo o rei aos poucos aqui para encostar nos peões, bispo F7, bispo B3, desafiando o bispo agora do Guiterman. E é claro, aqui o Guiterman ele não pode tomar, pessoal, tá? Aqui, né? Se ele trocar aqui, por exemplo, fizer aqui, ó, bispo toma B3, aqui acabou, porque o tal vai fazer rei toma aqui em B3 e ele vai encostar no peão aqui. O rei tá longe, não consegue ajudar e não adianta o rei querer manobrar para tomar o peão aqui de G4, porque dispara o peão de F, como eu tinha comentado antes. Então não dá para trocar esses bispos. Deixa eu voltar aqui. Sabendo disso, o Guiterman segue com bispo em E8, bispo D1, bispo F7, bispo F3, bispo A2, bispo C6, bispo G8, bispo B5, bispo D5, bispo E2, bispo F7, bispo C4, de novo desafiando o bispo do Guiterman, ele sabe que ele não pode trocar, então ele faz aqui bispo E8. E a tática do Guiterman é isso, pessoal, talvez vocês não tenham reparado, mas o bispo corta aqui as casas claras, o peão tá cortando as casas escuras, e o rei das pretas aqui fica segurando, né, a posição aqui junto com o peão para o rei não entrar, tá? Então se a gente olhar aqui, tem uma parede imaginária aqui, segurando o rei das brancas para ele não entrar na posição. Seguindo, rei B3, bispo C6, bispo E2, A4 cheque, agora o Guiterman consegue dar um cheque no rei do tal, ele responde com rei B4, rei F6, rei C5, encostando o bispo, bispo E8, bispo B5 e nessa posição o Guiterman abandona, pessoal. E por que ele abandonou aqui? Ele abandonou porque o rei das brancas conseguiu entrar na posição. E aqui não vai ter jeito. Vai cair o peão de A4. Tá? Então o que acontece? Se troca, como a gente já viu, o rei toma, captura aqui e vai promover o peão de A. E o rei não consegue voltar para ajudar o peão de A, porque senão dispara o peão de F, que é o grande trunfo aqui das brancas. Se não trocar, tirar o bispo para qualquer lugar, não adianta também, tá caindo o peão aqui. E o que acontece? Brancas vão conseguir manobrar o rei e o bispo para promover o peão de A. Eu vou passar rapidinho a sequência aqui para mostrar para vocês, principalmente para quem tem mais curiosidade, a manobra que as brancas poderiam fazer aqui para promover esse peão caso a partida tivesse seguido. E ela poderia seguir com bispo aqui em F7, não trocando os bispos, bispo toma 4, bispo A2, bispo C2, rei E5, A4 avançando o peão, bispo D5 para tentar segurar a casa de promoção do peão, bispo D1, bispo E4 se mantendo nessa diagonal, A5 avançando o peão, bispo D3, rei B6, rei D6, A6, bispo E4, A6, ou A7, perdão, bispo D5, bispo E2, rei E7, bispo A6, bispo F3 e agora sim o fatídico bispo B7, né? Como eu disse, a manobra de trazer o bispo para bloquear e não deixar o bispo de casas claras das pretas tomarem um peão e conseguir promover ele. É claro, o bispo apoiado pelo rei. E aqui acabou, né? Aqui tá claro, não é difícil para ninguém aqui calcular aqui esse final, tá? Bom, partidaça essa aqui, muito boa. A gente vê aqui o tal jogando gambito de dama, poucas partidas que eu vejo jogando gambito de dama. E agora sim, vamos dar uma olhada no relatório do chess.com. Precisão do tal, pessoal, ficou em 89.1. Do Guiterman ficou em 83.7. O engraçado é que o tal aqui nunca ficou mal na partida. E apesar do Guiterman ter cometido aqui 2 erros grosseiros, né? Teve o primeiro onde o tal ganhou bastante vantagem, mas não soube aproveitar, que foi mais ou menos nesse ponto aqui do meio jogo. Quase 6 pontos, perdão. Bastante coisa, mas aí o Guiterman foi conseguindo acertar os lances, equilibrou, até cometer uma outra gafe, aí não teve jeito, aí o tal foi
e arrematou a partida. E é este último lance aqui que eu quero pontuar com vocês. Então vamos dar uma olhada no tabuleiro de novo. A gente está indo aqui para o lance de número 60, pessoal. E depois de bispo E2 aqui pelo tal de brancas, o Gitterman comete o seu erro, a sua gafe derradeira com A4 cheque. Aí você fala, pô filho, mas qual é o problema desse lance? Pessoal, o problema desse lance é que, como eu tinha comentado antes durante o vídeo, pretas aqui tem um sério problema na posição, que este peão de F aqui das brancas, que pode disparar e promover. Por isso o rei tem que ficar sempre colado nesse peão aqui para segurar ele. O peão aqui de G4 está bloqueado pelo peão das pretas, ok? Mas agora a gente tem os peões da coluna A. E tudo que o rei das brancas quer é entrar na posição para poder bater no peão de A4, de A5 na verdade, né? Deixa eu voltar aqui, ele estava em A5. Bater no peão aqui de A5 para poder promover o peão de A3, fazer ele subir e promover. O melhor para o Gitterman era manter a posição fechada. Então, como eu disse, o A4 aqui abriu a possibilidade do rei entrar na posição. Por quê? O próprio peão estava segurando a casa aqui de B4. O bispo estava segurando a casa de A4. O rei estava segurando as casas de D, E e F4. E o peão aqui segurando a casa de H4. Então, se a gente olhar, tem uma parede segurando o rei aqui das brancas. Você fala, Felipe, mas a casa de C4 está disponível. Sim, está disponível, mas aqui tem como se manter na posição. Então, vamos lá, por partes. Qual seria o melhor lance aqui para as pretas nessa posição no lugar do A4? Aqui seria um simples bispo aqui em E8, tá? Para manter ele segurando essa diagonal. Se por um acaso as brancas tentarem entrar na posição com o rei em C4, que foi a última casa que sobrou, não tem problema. Você vai fazer aqui um rei D6. E se você reparar, ó, o peão está segurando essa casa, o bispo está segurando essas, o rei está segurando essas e o peão das pretas segurando essa. O rei branco não entra na posição. Ele não consegue manobrar para bater no peão de A5. Isso no melhor dos casos aqui. Se brancas fizesse, por exemplo, aqui um bispo D1, não tem problema, mantém um bispo na diagonal aqui, ó. Você pode fazer um bispo C6 aqui, tá ótimo também. O ideal é continuar segurando a posição trancada e não deixar o rei das brancas entrar na posição. Então esse foi o erro do Gitterman. Ele avançou o peão para A4 e deu possibilidade do rei das brancas entrar na posição. Legal, pessoal, bem instrutiva essa partida aqui, muito boa. Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o joinha. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!